Olha aqui, ó. O deputado Diego Garcia, do Republicanos, relator da CCJ do processo de cassação da parlamentar, apresentou parecer contrário à perda do mandato da deputada. É muito sem vergonhice. Sabe o que vai ter aqui? Na Câmara de Deputados Federais? A bancada de bandidos. Você já parou para pensar nisso, gente? Tem a bancada evangélica, a bancada do agronegócio. Aí daqui a pouco vai ter a bancada dos bandidos condenados na Câmara de Deputados Federais. Ô, Jesus! Essa Câmara de Deputados Federais, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá vergonhosa. Até parece tão enfermo. Só que tão enfermo das mentes, das ideias? As ideias tá fracas? Oh, meu Deus. Ô, Jesus, eu vou rir, sabe por quê? Porque eu não vou chorar. Porque o caso é de chorar. Só que eu não vou chorar, não. Deixa o mimimi, o bibibi, papapá, pra gadaiada. Porque, pelo amor de Deus, gente. Olha o Lindenberg falando sobre isso. O Conselho de Ética já absolveu Eduardo Bolsonaro e agora estão querendo ir no mesmo caminho da Carla Zambelli, que tem 2 condenações em trânsito julgado, que está presa no presídio da Itália. É a bancada de foragidos. Olha, aqui o erro foi total, porque a mesa da Câmara tinha obrigação de declarar a perda imediata do mandato da Carla Zambelli. Foi uma decisão judicial. Estava no acórdão da condenação. Nós estamos entrando agora com mandado de segurança, pedindo ao Supremo que determine o afastamento dela, porque está havendo descumprimento de ordem judicial. Aí depois eles reclamam que a gente entra muito no STF. Isso aqui é um escândalo, gente. Pelo amor de Deus, olha, desculpa a minha revolta, a minha indignação, é que agora nós temos isso, uma bancada de deputados foragidos aqui no parlamento. Um escândalo aqui na Câmara, o relator do caso da Carla Zambelli. Agora é o seguinte. Parabéns, viu, Lindenberg? Entrou com mandado de segurança. E vai lá para Alexandre de Moraes. Mandado de segurança é cabível contra, né? Quando você tem um direito líquido e certo. Aí a pessoa não cumpre, você entra com mandado de segurança. Eu tenho o direito líquido e certo de ver Carla Zambelli caçada, porque é uma consequência da pena. Você também tem esse direito. E o Hugo Mota, junto com a Câmara de Deputados Federais, a parte podre, para não dizer bandida, que é o que parece, não é? Se a carapuça serviu, bota ali, que cabe ali. Muito bem, né? Nós temos o direito de ver, ué, caçado. E a Câmara de Deputados Federais segurando essa situação. Vamos ver o que vai dar, né? A Alexandre de Moraes daqui a pouco, sabe o que vai ter que fazer, gente? Aquilo que a Câmara de Deputados Federais deveria fazer. Aí depois não vem falar, é o ativismo judicial. Daqui a pouco o Alexandre de Moraes fala, ó, caçado. Pronto. Ordem judicial. Tá caçado. Acabou. O ativismo judicial. A ditadura da toca. Vai. Se a Câmara não faz, alguém vai ter que fazer. Entendeu? Depois não adianta ficar reclamando, não. Povo mimizento. Ah, Maria. Misericórdia. Líder do PT aciona STF com mandato de segurança por cassação de Carla Zambelli. É essa a situação. E detalhe. Dia 4 agora, vai ter audiência lá na Itália. Mais uma audiência da Carla Zambetta, lá na Itália. Em relação à extradição. O Ministério Público da Itália já deu parecer favorável para que ela seja extraditada, expulsa da Itália, entregue para a autoridade policial aqui no Brasil. E ela vai ser extraditada. Tá presa, vai continuar presa lá na Itália, e daqui a pouco eles vão vomitar ela aqui pro Brasil. Fala, toma, essa mala sem alça aqui é de vocês. A gente não quer bandido aqui na Itália, não. Entendeu? E dia 4 agora vai ter audiência dessa situação. Viu? Conselho de Ética adia para esta quarta-feira análise dos processos contra Janones, Lindenberg e Boulos. Aí daqui a pouco, o que vai acontecer? Eles vão dar andamento aqui à cassação do mandato desses aqui. Contra os condenados, com condenação já transitada em julgado, não cabe nem recurso mais, eles não caçam.
Aí contra esses aqui que não tem nada, Janones está respondendo o processo. Tá. Que teve até um acordo com o Ministério Público, inclusive. Entendeu? Mas não tem nada. Aí daqui a pouco eles dão um andamento. Que nem o Glauber Braga. Glauber Braga, em dezembro do ano passado, nunca vou me esquecer, acionou o Supremo Tribunal Federal porque o então presidente da Câmara, Arthur Lira, estava desviando dinheiro de emendas parlamentares das bancadas para outras situações que não poderiam ser feitas. A Glauber Braga acionou o Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Aí a Câmara de Deputados Federais foi lá e fez o quê? Colocou ele no Conselho de Ética, ele foi cassado pelo Conselho de Ética. Glauber Braga, que não cometeu crime nenhum, que não fez nada, acionou, foi o Arthur Lira, na verdade, no Supremo Tribunal Federal. Aí foi cassado. O trem é tão esdrúxulo, tão ridículo, que o Hugo Mota tá segurando isso. Porque falta colocar no Conselho de Ética a cassação, para ser aprovado no Conselho de Ética, não, no plenário, sendo aprovado no plenário, aí ele vai estar cassado, o Glauber Braga. Tão ridículo que o próprio Hugo Mota tá segurando esse processo lá. De tão ridículo que é. Aí caça gente que é certa e deixa os bandidos sem caçar. Aí fica parecendo que a Câmara de Deputados Federais é o Alibaba e os 40 ladrão. O Glauber Braga falou sobre isso também. Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Bota aí. Perde a oportunidade, não. Glauber fica. Glauber fica... Porque ele é o cara. É um cara combatente. E não tem medo, não. Dos miliantes, não. De terno e gravata. Ô, Jesus. Presta atenção. O plenário 5, onde o Conselho de Ética, há alguns meses, tomou a decisão de recomendar ao plenário da Câmara dos Deputados a cassação do nosso mandato como deputado federal. Me caçar o voto popular. Esse mesmo Conselho de Ética que tomou a decisão de não cassar, de não recomendar a cassação ao plenário do deputado Eduardo Bolsonaro, apesar dele estar nos Estados Unidos, não exercendo o mandato, mas conspirando contra o nosso país. E, além disso, incentivando embargos e ataques contra o povo brasileiro. Eu estou agora aqui, esse é o plenário 1 da Câmara dos Deputados, onde hoje está sendo lido um parecer sobre a cassação da deputada Carla Zambelli. Estou aqui no corredor de comissões. E o relator, então, disse que a deputada não deve ser cassada. Ela que já está condenada com trânsito em julgado de sua sentença por parte do Supremo Tribunal Federal por ter entrado, invadido o Conselho Nacional de Justiça em seus sistemas. Ela está na Itália, nesse momento, já com cumprimento de pena, ao ponto de ser extraditada para o Brasil. Então, quer dizer que eu, que defendi a honra da minha mãe, que denunciei o orçamento secreto, que bati de frente com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, tem que ser cassado. Agora, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, que estão fazendo o que estão fazendo, que é de conhecimento de todo o povo brasileiro, o Conselho de Ética e a Comissão de Constituição e Justiça dizem que eles têm que continuar como deputados federais, um nos Estados Unidos e a outra na Itália. Isso, evidentemente, não tem o menor cabimento. Exatamente, gente. E daqui a pouco Alexandre Ramagem. O Supremo Tribunal Federal comunicou à Câmara que Alexandre Ramagem está cassado. Consequência da pena privativa de liberdade. Que ele foragiu, está foragido, que nem a Carla Zambelli nos Estados Unidos. E daqui a pouco, o Hugo Mota, ao invés de fazer o despacho de cassação, vai mandar para o Conselho de Ética. E vai ser a mesma patifaria da vagabundagem de quem é bandido ou de quem tá defendendo bandido nesse Brasil. Pelo amor de Deus, gente, ano que vem é ano de eleição. Se você for do estado desses povos, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que fazer a campanha contra. Não é só não votar, não, é fazer campanha contra. Porque, pelo amor de Deus, véio, Jesus amado, misericórdia. Ô, meu pai. Ô, Jesus. O Alexandre de Moraes ontem participou de um evento no Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, tal e coisa. E nós vamos ver a fala dele aqui, ué. O Alexandre de Moraes tem que ser ouvido, aplaudido, porque é o cara. Sabe que eu... Não,
Deixa pra depois. Deixa pra depois. Vamos ver ele aqui. Coloca aí, Alexandre de Moraes é o cara. Botou Bolsonaro na cadeia. Um monte de gente vinha aqui, isso vai virar pizza, não sei o que, tá na cadeia. Ah, mas ele tá na cadeia muito boa. Mas que lá que nem a papuda pra ele. Porque ele achou que não ia ser preso nunca. E tá lá, trancado 24 horas por dia. O todo bam, 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 tiro, porrada e bomba, que se lascou. Golpista. Genocida durante a pandemia. E outra coisa, tem outros processos pra Bolsonaro responder, viu, gente? o chefe da Receita Federal, no período das joias, foi demitido. Perdeu o cargo de auditor da Receita, delegado da Receita Federal. Foi demitido agora. Bolsonaro ainda vai responder por essa questão de joias e pela questão da vacina e da questão da pandemia. Bolsonaro deve muito ainda. Calma! Tá nervoso? Tá nervosa? Ele tem muita coisa para responder ainda na vida dele. Nós temos Alexandre de Moraes no Supremo para garantir, Flávio Dino e outros ali, que não vai passar incólume não. Vai ser responsabilizado por todos os seus crimes. E é só o início. Pode espernear, pode chorar, eu não sou coveiro, eu não sou carcereiro, eu não sou médico. Vai ficar chorando até quando? Deixa de mimimi? Você esqueceu? Nós não esquece, não. Presta atenção e vamos ouvir de pé aqui. Xandão é o cara. Presta atenção. Que eu quero trazer para vocês, isso não passou desapercebido de outros grupos de influência, de outros grupos econômicos, de outros grupos políticos. Ontem, nós vimos aqui várias pesquisas, obviamente que todas devem ser lidas dentro do contexto de mais de uma década de muito dinheiro financiando massiva desinformação contra o Poder Judiciário. Se nós formos nas redes sociais, e eu juro que eu não vou falar mal das redes sociais, mas se nós formos nas redes sociais, é inegável a tentativa de deslegitimar o Poder Judiciário. Não foi só em relação à Justiça Eleitoral, em relação... E detalhe, só abrir um parênteses aqui, gente. O que esse deputado fez em relação a Zambelli ontem no Conselho de Ética foi tentar deslegitimar a justiça, usando os próprios institutos jurídicos para deturpar toda a situação com a narrativa factoide para defender a bandida condenada da Carla Zambelli, tentando deslegitimar o judiciário. Foi isso que um deputado fez ontem. E não é só rede social, não. Viu, Xandão? É deputados e senadores constantemente tentando deslegitimar o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque tem rabo. E muitos estão sendo objeto de investigações hoje por parte da Polícia Federal. Por roubo, corrupção, rachadinha, rachadão. Verdadeiros bandidos de terno e gravata. Por isso que tem essa empreitada hoje, notadamente na Câmara de Deputados Federais, tentando deslegitimar as ações do Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Só que não vão. E se aprontou, vai pra cadeia. Se um ex-presidente tiro, porrada e bomba tá na cadeia, você também vai. Deputado e senador bandido. Por isso que estão tentando atacar o Supremo Tribunal Federal. Andréia, mas e anistia? Não tem anistia. Bota uma coisa na sua cabeça. Bolsonaro, enquanto era presidente da República, tiro, porrada e bomba, fazia, acontecia. Tinha a Polícia Federal sequestrada. Tinha o Procurador-Geral da República, engavetador, passador de pano, Augusto Aras Lindor Araújo. Tinha o Congresso Nacional calado e manietado por emendas parlamentares de bilhões e de bilhões de reais e que fez e aconteceu, ao arrepio da lei e ao arrepio da Constituição, um monte de barbaridades. Não conseguiu derrubar Alexandre de Moraes. Agora que ele é um presidiário,
ele não vai conseguir mais nada, a não ser agregar mais alguns anos da sua condenação de 27 anos e 3 meses pelos outros processos que ele está sendo objeto de investigação pela Polícia Federal, junto ao Supremo Tribunal Federal. Seja pelo genocídio da pandemia, seja pelo superfaturamento da vacina da Covaxin, seja pela ladroagem das joias que não acabou ainda. Vai agregar mais alguns anos, é o que ele vai conseguir. Então, se ele não conseguiu dar o golpe de Estado enquanto era presidente, não conseguiu derrubar o ministro Alexandre de Moraes enquanto era presidente, agora ele não consegue mais nada. Por isso, tanto desespero. E por isso que a família Bolsonaro está em pé de briga. E essa briga não vai parar. E Michele Bolsonaro vai colocar a família Bolsonaro aqui, ó, porque ela foi pelo lado mais esperto do fundamentalismo religioso. E o que eu acho? O pau tá quebrando. E eu torço pelo pau em relação a essa família. Pegou o código? Maravilha. Vamos continuar aqui para você entender que tudo que Alexandre de Moraes vai falar agora tem a ver com o contexto de tudo que está acontecendo no Brasil. Aconteceu e ainda vai acontecer. Pega o código da fala dele e coloca: Xandão é o cara. A todo o poder judiciário. Isso não só no Brasil, isso no mundo todo. Mas por que no Brasil isso foi mais forte? Porque o poder judiciário no Brasil é mais forte. Não há no mundo um poder judiciário tão forte quanto o poder judiciário no Brasil. Porque o poder judiciário no Brasil é carreira, o poder judiciário no Brasil não depende de eleição, de influência externa, de dinheiro externo. O poder judiciário no Brasil é um só, e o CNJ auxiliou exatamente nisso, de unir os diversos ramos da justiça. O poder judiciário no Brasil, ele não pode recusar demandas, não há rol taxativo de ações. O poder judiciário no Brasil, desde 1890, um ano antes da primeira Constituição Republicana, já vestiu a camisa do controle de constitucionalidade. O juiz brasileiro já analisava as questões ligadas à constitucionalidade. Ou seja, a força do Poder Judiciário fez com que, obviamente, os seus inimigos, principalmente aqueles que acham que igualdade, liberdade é só para eles, para um determinado grupo, e não para toda a sociedade, fez com que esses grupos, economicamente muito fortes e integrados internacionalmente, passassem a atacar o Poder Judiciário. É isso, e isso acaba sendo refletido, obviamente, em pesquisas, isso acaba sendo refletido em opiniões, parcela de uma mídia supostamente independente, de analistas. Hoje qualquer influencer virou um analista judiciário, não sabe nem a composição de um tribunal, mas é o maior analista judiciário de todos os tempos. Só que tem 10, 20 milhões de seguidores. Isso faz com que o judiciário viva sob o ataque. E, obviamente, o judiciário, e aqui o CNJ tem um papel importantíssimo em relação a isso, o judiciário tem que se reestruturar para mostrar também, e, obviamente, muitas das críticas são válidas, e nós temos que ter a humildade de aceitar algumas críticas, ou várias críticas que são válidas, repensar e não cairmos na tentação de querer resolver todos os problemas do mundo. Porque cada um dos poderes, a partir da Constituição de 88, da redemocratização, cada um dos outros poderes acabou sofrendo um desgaste porque se colocou como aquele que iria resolver todos os problemas do mundo. Começou com a força do legislativo, logo após a Constituinte, depois o executivo. Então, nós não podemos, nós, Poder Judiciário, nós não podemos cair
nessa armadilha. Nós temos que ter bandeiras. Nós temos que ter, do ponto de vista administrativo, no caso do CNJ, em que pese o rol extenso de atribuições, mas nós temos que ter prioridades. Bom, na live de 12h30, no final a gente continua. Mas eu quero parar aqui, porque Alexandre de Moraes está falando, sem dizer diretamente, tudo o que está acontecendo. Você viu ele falando que não podemos cair em armadilhas? Pois então, a Câmara de Deputados Federais, junto com o Centrão, está armando uma armadilha para Alexandre de Moraes. Testando o Alexandre de Moraes em relação a essa questão do Conselho de Ética e em relação a essa situação da cassação ou não de quem está cassado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas você viu que Alexandre de Moraes disse que a gente tem que ter sabedoria no sentido de não querer encarar tudo e resolver todos os problemas? Alexandre de Moraes não vai cair nessa armadilha. Entende, meu querido? Porque eles querem que Alexandre de Moraes encare a Câmara de Deputados Federais, para a Câmara de Deputados Federais influir o Senado Federal e começar, então, a processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, por afronta ao legislativo. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. É armadilha. E Alexandre de Moraes sabe disso. E de toda monta serão cassados obrigatoriamente Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e o Alexandre Ramagem. Se não for pelo efeito da pena, como o Alexandre de Moraes comunicou à Câmara, e eles estão resistindo a fazê-lo, será por falta. E preste atenção no que eu vou falar para vocês. E por falta, não tem juízo e nem espaço para Hugo Mota fazer nada que não seja assinar a cassação. Agora, o Centrão e Hugo Mota tá encarando Alexandre de Moraes nesse momento. No momento da homologação, da cassação deles por falta, eles não poderão encarar ninguém. Terão que assinar a cassação. Porque se eles, nesse momento, errarem, cairão todos. Por quê? Estão encarando o próprio espírito e a própria lei. E isso é crime. Então, o que eles estão tentando fazer é uma armadilha. E como Alexandre de Moraes acabou de falar, nós não temos que tentar resolver todos os problemas. Nós temos que ter uma pauta e resolver aqueles problemas. Porque são 3 poderes e cada um tem que fazer o seu. E ninguém é super-herói, ninguém vai... É isso que Alexandre de Moraes está falando. E Alexandre de Moraes não vai cair nessa armadilha. Inclusive, o mandado de segurança que o Lindenberg Farias entrou, acho que deve ir até para outro ministro. Pegou o código? Para outro ministro. Porque o que eles querem é Alexandre de Moraes. Só que Alexandre de Moraes não vai cair nessa armadilha. Você tem que saber a hora de avançar e ir para a luta. E fazer o que tem que ser feito. Mas você também tem que saber a hora de recuar, respirar, descansar, beber água, se fortalecer, para ir de novo. Então é isso. O centro e parte da direita e o Hugo Mota estão testando Alexandre de Moraes com armadilha. E Alexandre de Moraes não vai cair. Tá com pressa de comer? Vai comer cru. Oh, meu pai! Oh, Jesus! Graças a Deus. Jesus é muito bom. Ouviu nossas orações e nos livrou do inominável, inelegível e cruel Bolsonaro em outubro de 2022. Jesus é muito bom. Meu querido, senta o dedo no like, comenta e compartilha.